Olá, guerreiros e guerreiras geek! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast que une o tatame ao multiverso. Eu sou o Thiago Pedro e hoje vamos mergulhar em uma história de sobrevivência, adaptabilidade e, claro, muita luta, tanto na ficção quanto na vida real. Preparem-se para um cenário distópico, onde um herói improvável precisa usar tudo o que aprendeu e muito mais para sobreviver. Estamos falando de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, a aclamada HQ das Tartarugas Ninja que nos mostra um futuro sombrio e uma lição muito valiosa. A verdadeira defesa pessoal não se limita a um estilo, mas à capacidade de se adaptar e usar cada recurso à sua disposição. É exatamente nesse ponto que o Krav Maga entra em cena, com sua filosofia de sobrevivência. Vamos nessa? Fight! Para quem ainda não conhece, The Last Ronin nos apresenta um futuro onde o Michelangelo é a última tartaruga ninja viva. Os seus irmãos e o mestre Splinter, eles foram mortos, e a Nova York se tornou um campo de batalha dominado por um clã inimigo. O Mickey, que agora é um Ronin, que é um samurai sem mestre, carrega as armas dos seus irmãos, a katana do Leonardo, o bastão do Donatello, o nunchaku do Rafael, além dos seus próprios nunchakus. Ele é um guerreiro que se recusa a desistir. É um símbolo de resistência em um mundo que o quer ver aniquilado. O mais fascinante na jornada do Michelangelo é a sua necessidade de incorporar os estilos de luta dos seus irmãos. Ele não é mais aquele brincalhão do Mickey, ele é uma amálgama de todos eles juntos. Um lutador completo que se adapta a cada situação. E isso nos leva a uma reflexão crucial. Em um cenário de defesa pessoal real, você pode se dar ao luxo de ser um especialista em apenas uma coisa? Ou a verdadeira maestria reside na adaptabilidade, na capacidade de transitar entre técnicas e, principalmente, usar tudo o que estiver ao seu alcance para sobreviver? É aqui que a gente consegue traçar um paralelo direto dessa história com a filosofia de trabalho do Krav Maga. Essa filosofia, ela é muito clara. Ela diz que a defesa pessoal não é um esporte, não tem regras e não se limita ao que acontece dentro de um tatame. Em uma situação real de risco, o objetivo é um só: sobreviver e voltar para casa em segurança. E para isso, a gente aprende a ser mais pragmático, mais eficiente e, acima de tudo, mais adaptável. Pensem no Michelangelo usando as armas dos seus irmãos. No Krav Maga, nós olhamos para o ambiente e para os objetos do dia a dia com outros olhos. Uma simples caneta pode se tornar uma ferramenta de pressão. Um cinto pode virar um chicote improvisado. E um guarda-chuva pode se tornar um bastão. A ciência por trás disso é bastante simples, mas muito poderosa. Nós estamos usando princípios de alavanca, amplificação de força e distribuição de impacto. Um objeto rígido, mesmo que muito pequeno, quando aplicado corretamente num ponto sensível, pode ser incrivelmente eficaz para criar uma abertura ou neutralizar uma ameaça. Não estamos falando aqui em ser um mestre nas armas, mas em entender como o corpo humano e a física interagem, de certa forma, até com o ambiente, e como isso se transforma em algo bom, em algo útil para a nossa proteção. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais na ciência. Quando a gente fala em biomecânica do impacto, a gente fala de como a massa, a velocidade e a área de contato se combinam para gerar força. Um soco que é corretamente aplicado, com a transferência da massa do corpo e uma superfície de contato pequena, que é do ossinho do nó do dedo, ele gera uma pressão muito grande. Agora imagina amplificar isso com um objeto. Uma caneta, por exemplo, que concentra toda a força em um ponto muito pequeno. Isso vai tornar essa ferramenta de defesa surpreendentemente potente. Mas não é só de física que vive a sobrevivência. A psicologia do combate, ela é igualmente crucial nesses pontos. Em um momento de ameaça, o nosso corpo entra no modo de luta ou fuga. O cortisol e a adrenalina disparam, a visão periférica diminui, a percepção de dor pode ser alterada. E é nesse cenário caótico que a mentalidade do Ronin, ou do praticante de Krav Maga, se destacam.
O treinamento sobre estresse, a repetição de movimentos simples e eficazes e o desenvolvimento da resiliência mental nos preparam para que a gente possa tomar decisões mais rápidas e agir de forma instintiva, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Aqui é sobre transformar o caos em ação controlada, assim como Michelangelo, que apesar de toda a dor e toda a perda que ele sofreu, ainda encontra forças para lutar. Então, o que o The Last Running nos ensina no final? Que a verdadeira força não está apenas na técnica perfeita, mas sim na capacidade de se adaptar, de improvisar e de manter a mente focada na sobrevivência. É a união da inteligência tática com a resiliência emocional, que transforma qualquer ambiente em um campo de possibilidades para a defesa. E você, já pensou em como usar objetos do dia a dia para se defender? Ou tem alguma história de adaptabilidade em situações difíceis? Compartilhe com a gente nas redes sociais do Krav Maga Geek. Use a hashtag e participe dessa conversa. Sua segurança é nosso maior objetivo e o conhecimento é a sua melhor arma. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esse pequeno episódio. Fiquem ligados para o nosso próximo e até lá, mantenham-se seguros e confiram nossas camisetas exclusivas à venda na lojinha. Um abraço e até a próxima! Game over.